Me dou porque meus filhos e minhas filhas são meus verdadeiros amigos, são eles. A memória afetiva que eu tenho do meu pai sempre foi muito carinhoso, ele sempre foi muito amoroso, ele sempre gostou muito de pegar no meu cabelo, ele sempre foi beijoqueiro e ele sempre foi muito carinhoso com a gente, e comigo especialmente. Por ser filha mais velha, então a minha mãe fala que naquela época os pais queriam os filhos homens, né? E meu pai ficou muito feliz quando eu nasci por ser mulher. Ser amada como eu sempre fui pelos meus pais me tornaram a pessoa que eu sou hoje, né? O amor, ele sempre carrega, coloca na gente uma leveza, uma essência de alegria que eu acho que eu possuo e vem desse amor que eu sempre recebi. Primeira lembrança, eu morava ainda no sítio, lá em Iretama. Eu ganhei um triciclo. Eu passava, desviava das coisas e eles batiam palma. Que meu pai comprou umas galinhas. Eu me lembro de eu estar no terreiro, com uma varinha, e eu tinha muito medo. E bem lá, do primeiro momento da infância, isso é uma coisa que me acompanhou ao longo da minha vida toda. O que eu mais lembro da infância foi quando meu pai comprou a fazenda aqui no Mato Grosso do Sul, né? E nós ficamos lá no Paraná. Na época a gente jogava bola na rua, corria, andava de bicicleta, andava de carrinho de rolimã. Isso eu e o Márcio fazia. E lembro quando nós viemos a primeira vez aqui para a fazenda, aqui no Mato Grosso do Sul, nós viemos em cima de uma caminhonete de carroceria que tinha capota e deitado em colchão atrás da caminhonete. As lembranças que eu tenho assim, da minha infância, o meu pai sempre trabalhando muito, viajando, e eu mais em casa com minha mãe, com meus irmãos. Mas o meu pai era aquele herói, né? Aquela pessoa, provedor e meu protetor, né? Quando ele chegava de viagem, eu e meu outro irmão, a gente picotava papel e fazia festa quando ele chegava, jogava papel. Quando ele sentava comigo era o nosso momento, né? Então, parecia que ele tinha um carinho diferente comigo, que eu era a caçula dele, né? Então eu me sentia mais especial, mais protegida do que os outros irmãos, então eu me achava, né? Mimada por todos, né? Não só pelos meus pais, mas pelos irmãos. Eu sempre gostei que as atenções ficassem voltadas para mim. E naturalmente as atenções eram voltadas para mim, porque eu era bonitinha, linda e caçula. Eu lembro também numa fase na infância que a gente ia para fazenda, eu gostava de estar andando a cavalo, eu gostava de estar pisando na terra, pisando na areia, me sujando, sempre tive tudo. Mas ao mesmo tempo eu sempre vi sempre a humildade, aquele amor, né, de família, aquela proteção, aquele carinho dele. Sempre tive muito respeito, né, por ele. Ele tinha todo um jeito de conversar, de ser carinhoso, né, acolhedor. Eu tenho muitas lembranças, a gente lá em Campo Mourão, numa casa que a minha tia morava. A gente brincava bastante e chegou uma fase que eu precisava estudar. A cidade do interior não tem muitos recursos de estudo. A minha tia sempre falou, Michele, vem morar com a gente ou você vai ter que ir para um colégio interno. Eu falei, não, eu vou morar com a minha tia, eu quero crescer com a minha tia, eu quero crescer com os meus primos. Eu me recordo de algumas vezes o meu tio chegando da fazenda, trazendo doces e a gente fazia uma maior festa. A gente ficava ao redor dele, ele sempre beijava muito a gente, brincava muito com a gente. Alguns momentos assim que marcaram, que foi o momento da minha formatura, porque como eu não tinha a presença do meu pai, meu tio dançou comigo a valsa. O momento do meu casamento, ele entrou comigo na igreja, né? E o momento que os meus filhos nasceram, porque ele esteve presente o tempo todo, dando um amor de pai para mim, dando um amor de vô para os meus filhos. Sou muito grata a isso. Eu e Mané não é pai e filho, é filho e pai quase. Eu nasci nem no hospital, nasci no sítio mesmo, através de uma mão de parteira mesmo. Quando ele se casou, ganhou um sítio de 5 alqueires do meu avô. E depois, mais pra frente, apareceu uma pessoa, ofereceu pro meu pai o sítio, pro meu pai oferecer pro meu avô. Aí meu pai foi conversar com meu avô falou assim, eu fico com o seu sítio e dou pro filho mais novo, que era o tio Manuel, né? E eu te empresto o dinheiro da diferença para comprar esse outro sítio. O meu avô fez questão de comprar um sítio
para cada filho, as filhas também, né? Meu avô também fazia questão de ajudar os genros. Naquela época, era tudo muito no fio do bigode, o que combinava estava combinado, e você dormia em paz, tanto para você fazer, quanto para você receber. E eles trabalhavam muito em sistema de mutirão com os vizinhos. Então, um dia trabalhava num sítio, outro dia trabalhava no outro, e com isso eles contam que, de fato, prosperaram todos juntos, a família. Quando ele me conheceu, ele falou, olha, eu tô ganhando mais uma filha hoje. E sempre muito preocupado com a família, muito religioso, sempre buscando a Deus, reza o Santo Terço todos os dias. E sim, a gente vai pegando o exemplo. Ele se doa, ele tira de si para dar para o outro, ele se coloca na situação da pessoa, não só da boca para fora, ele se coloca literalmente. E é isso que a gente quer para nossa vida, pegar o exemplo dele. O meu pai, com certeza, né, deve ter sido o maior líder da família dele mesmo. Todas as minhas tias, meus tios, no caso cunhados dele, e próprios meus tios, sócios dele, se espelhavam nele, mediam esforço para ajudar, seja financeiramente, seja através de um favor, de ir lá, pegar para fazer e resolver o problema das pessoas. Ele sempre foi dessa forma, muito natural. Em 86, eu os conheci, a Dona Genia e o Seu Moisés. Eu estava muito doente. E ao chegar no escritório, ele e ela me colocam no seu carro, me levam para Campo Grande, me internam com o médico particular da família deles. Eu fico ali por uma semana, aí eu vou para a casa deles e já fico estabelecida ali como parte da família, trabalhando com eles. E os filhos deles, os netos do Seu Moisés, todos têm um carinho muito grande comigo. Quando eu comecei a ficar doente no seminário, quem foi até lá me buscar para fazer o tratamento em Curitiba foi o tio Moisés com meu pai. Eu já conversei muito com ele, já aproveitei muito da convivência com ele. Dessa terra nós não vamos levar nada. O que nós vamos levar? Aquilo que a gente fizer de bom um para com o outro. Se tiver eles precisando, como se diz, eu vou estar ali para ajudar. Eu gosto dele, eu considero ele como se fosse um pai para mim. O que mais marcou foi o dia que a minha esposa começou os trabalhos de parto. Da estrada começou a chover. Chegou um ponto, tinha uma lagoa de água muito grande. Quando eu entrei lá no meio, fundou a caminhonete e não ia mais. E chegou o Moisés com a caminhonete dele atrás. E ele não pensou muito. Posso pegar a senhora, comadre? Aí a Cleusa falou, pode. Aí ele arrancou a roupa, ficou só de cueca e entrou lá e pegou ela de dentro da caminhonete e trouxe ela assim. Aí nós montamos na caminhonete dele, seguimos a viagem e ele ficou lá para tirar a nossa, que estava atolada. Nós temos outras passagens importantes, mas na minha vida, e da Cleusa, foi essa a mais importante que teve. Que eu estava numa quermesse lá em Campo Mourão, eu saí para ir para ir embora, aí a polícia veio, nos enquadrou e levou para a delegacia. Eu conheci o subtenente, estava lá, está liberado, não tem nada não, isso é gente boa. Quando eu estava saindo, o Moisés chega e ele me falou, olha, se você tivesse indo preso e você na razão, eu sou teu companheiro até a morte. Mas se você estiver fazendo coisa errada, você vai ter que se virar sozinho. Então, isso serviu como um exemplo, né? Que ele nunca gostou de coisa errada. Os filhos, cada um estudou, se formou naquilo que ele quis, a gente não foi a gente que indicou. Meu pai sempre dizia, né, o estudo ninguém tira, né? Aproveita para você estudar, porque você pode ser uma grande médica, uma grande advogada, uma grande
professora, engenheira, nunca impôs, né, nenhum tipo de escolha, sempre deixou a gente livre, sempre tive todo o apoio dele em todos os momentos. Meu pai sempre ensinou que a gente ia correr atrás, que a gente tinha que ser forte, que a gente tinha que lutar pelos sonhos. Nunca me senti desvalorizada pelo meu pai. Olha, o seu pai está na fazenda trabalhando, dando maior duro, e eu correndo com vocês tudo lado. Então, aproveita a oportunidade, porque eu quero ver os filhos estudados. Eu tenho orgulho de ser mãe de 4 filhos. São demais, carinhoso, nunca deu problema sério para nós. Aí formou a Eulália primeiro, depois veio o Manuel, e formou o Márcio. O Manuel fez agronomia, o Márcio estava terminando medicina veterinária. A Eulália fez odontologia, a Elisângela fez direito. Tanto o pai quanto a minha mãe fazia o seguinte questionamento: você acha que você se esforçou o suficiente? Se esforça melhor que você vai alcançar. E isso é uma maneira, eu acho, de você incentivar e não colocar uma limitação. Meu pai foi um pai firme, mas ele sempre esteve muito perto da gente. O tempo todo, a presença deles me tornaram uma pessoa mais segura, uma pessoa que nunca teve receio de enfrentar as coisas e a certeza de que você tem aquele amor, aquele amparo, né? A família Neri é uma família assim, católica, de tradição. Não conheço Neri que não seja católico. Uma base principal da vida da gente é a pessoa ter uma religião, né? A morte é uma coisa que ninguém escapa, né? O Márcio faleceu com um acidente com uma arma. Um acontecimento que a gente nunca esperava, viu? Foi muito triste. A fé é algo muito forte dentro da minha família, ter a certeza absoluta de que a fé é um diferencial na vida da gente. Meu pai sempre colocou para nós a presença de Deus dentro da nossa casa. O que mais teve um impacto profundo na nossa família foi a morte do meu irmão, Márcio Elias Neri. O Márcio era um menino maravilhoso, um irmão extremamente amoroso. Meu pai teve um sofrimento muito profundo. Ele não conseguia ir para a fazenda. Ele chegava na fazenda, ele chorava e ele não conseguia ficar lá. Foi muito, muito importante a força e a fé de se reerguer, acima de tudo, de mão dada com Deus, né? Isso que fez a diferença na nossa vida, nesse momento de dor. Meus pais, que foram as pessoas que mais sofreram com tudo o que aconteceu, não sucumbiram, né? Eles, a fé e a certeza de um Deus que é misericordioso, que é amoroso, a vida continuou, né? Momento, por exemplo, também que a minha mãe descobriu o aneurisma, então nós 3 íamos junto fazer oração na paróquia São João Bosco, fazer o cerco de Jericó, então eu vendo ali meus pais juntos, rezando na humildade, suplicando a Deus ali uma cura, né? E nunca desistindo. Então eu penso que eles são exemplos de fé e de força. A coisa mais bonita que o tio Moisés deixa para todos nós é a fé. Ele sempre deu um exemplo de fé. Nas horas mais difíceis, eu não posso deixar de contar o testemunho que eu vi ele do lado do filho morto. Foi a prova cabal de tudo aquilo que eu vi durante a vida toda. De ver que a vida continuou, a vida não parou ali. Talvez o filho que se parecesse mais com ele, assim, de desbravador, de corajoso, era esse filho. Ele que deu toda a nossa formação inicial dentro da Igreja Católica. Né? A nossa formação de caráter, nossa formação de religiosidade, o amor entre família, a cumplicidade, o respeito. Quando o Márcio faleceu, nós rezávamos o terço todos os dias juntos. Foi na fé que nós conseguimos vencer essa perda, né, do Márcio. Eu faço parte dessa família e eu vivi com eles os melhores momentos da vida deles, mas também vivi alguns momentos tristes e de muito sofrimento e dor. Porque eu fui carregada no colo, né, por essa criatura que nos deixou em 95. Ele me amava profundamente e falava desse amor para quem quisesse ouvir.
A religião para a nossa família, de fato, sempre foi fundamental. A fé é algo que ele trouxe com ele e que também passou para os filhos, para a família inteira, para os irmãos, para as irmãs, todos sempre muita fé. O que mais marcou a questão da fé dele, de num momento muito difícil para toda a família, todo mundo sofreu muito, foi a perda do meu irmão. A gente convivia muito, tinha uma excelente convivência. Acho que uma das últimas pessoas que ele conversou antes do fato ocorrido foi comigo, todo mundo ali até com certo desespero, e ele falou assim: gente, vamos acalmar. Pediu para o meu tio Natal pegar a Bíblia e rezar a Bíblia. E quando meu tio abriu a Bíblia, o que ele leu foi muito fundamental ali para aquele momento que a gente estava até em desespero, né? Realmente ele sempre foi muito apegado a Deus, à religião, à fé, porque se não fosse isso, talvez não resistimos, né? Não tem como não se emocionar a hora que a gente volta lá, né? Já tem 29 anos que isso aconteceu. A fé é a mola mestre. A minha mãe é uma mulher muito religiosa e ela, com toda aquela simplicidade de humilde que tinha, que a gente morava na roça, ela sentava às vezes à noite com os filhos em volta da mesa, pegava uma Bíblia, ela lia da maneira dela e ela explicava o que era uma fé, a vida de Cristo, como o Cristo viveu, como ele morreu. Tudo o que nós aprendemos, a primeira igreja doméstica é a nossa casa. O primeiro que pegou esse segmento foi o Moisés. A perda do Márcio, que sofreu um acidente, aquilo foi uma coisa muito triste. Ele era um jovenzinho que, saindo da faculdade, na formação dele de veterinária, e ele sofreu um acidente e Deus levou. Quando Moisés chegou na casa dele, que estava todo mundo esperando, aí que você vem, a tua formação religiosa, nesse momento, fala mais alto. Então isso foi um momento muito triste na vida deles e na nossa vida, foi a perda do Márcio. O Moisés hoje, graças a Deus, está com os filhos crescidos, os netinhos dele já está todos crescidinhos. Então esse momento bom também ele passou nessa vida. Quando o Márcio partiu para nós, foi muito difícil, mas o que ajudou muito foi as orações. Aí que eu aprendi a ter mais fé, mais confiança. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ao pão nosso de cada dia. Nós temos dois padres famosos na nossa família. Um é o padre Zezinho, que a gente sabe que foi um dos primeiros padres a fazer músicas. E temos também o irmão Nery, que é padre também, famoso mais pelos textos que escreve. A dona Eugenia na minha vida foi cabeça, perna, braço. Ele sempre se deu muito bem, graças a Deus. Nunca tive um problema. Eu era uma pessoa que eu sempre tinha o pensamento positivo assim: eu quero me casar, ser uma boa esposa, companheira, uma boa mãe, quero ter meus filhos. Queria fazer um casamento para viver bem. Um ótimo marido, né? Um respeitador, né? Fez uma vida com a minha irmã muito bonita. Um marido muito amoroso com a minha mãe. Ele sempre foi um homem muito protetor de nós, filhos, e sempre fez questão de que nós tivéssemos um respeito muito grande pela minha mãe. A união que ele tem com a dona Geni, eu acho que eu nunca vi um casamento que nem o deles. A cumplicidade dos dois. É que nem ele fala, mulher que nem essa, Dona Marieta, jamais vou achar mais. Essa daí veio, tocou no meu coração desde o primeiro dia que eu conheci ela. Minha cunhada, uma mulher maravilhosa, super mãe, que soube educar os filhos com a graça de Deus.
acho importante a união da família, né? Na minha vida eu falo, valeu viver, estar aqui. 50% pai e 50% irmão. Porque ele sempre foi o cara, vamos dizer. Sempre ele teve na frente de tudo, me ajudou bastante. Então eu tenho ele como meu herói mesmo. Fez tudo para que eu entrasse na sociedade com o pouquinho que eu tinha. É uma pessoa de exemplo, uma pessoa muito religiosa, não gosta de coisa errada, chega a emocionar mesmo, ele é o cara. Nunca a gente teve nenhuma indisposição assim um com o outro. Tinha uma personalidade muito forte, mesmo ele sendo novinho, não tinha medo de nada, sabe? Moisés é um homem valente, né? Um homem que venceu sempre pela garra, muito trabalhador. Começou a vida dele num sítio lá em Iretama. Nós começamos a nossa vida junto. Ele sempre foi o líder, né? Moisés sempre foi um projetista. Ele projetava uma coisa e ia em cima e não desistia até que conseguia. Ele não media dificuldade para lutar, não tinha hora para trabalhar, não tinha hora para viajar. Foi um grande homem, um grande pai, soube educar os filhos, foi um homem abençoado. Ele me inspira, né? Nesse aspecto de força, de dedicação, de temor a Deus, né? De nunca esquecer a origem da gente. O que eu mais precisava era uma pessoa assim como meu esposo atual, que é um cara tranquilo, um cara calmo, uma pessoa confiável e que tem caráter. Eles têm essa semelhança de firmeza de caráter, honestidade e trabalho, né? O legado maior que eu vejo assim, que é a honestidade, conquistar as coisas com o trabalho e acima de tudo, a simplicidade. Ter a família sempre por perto, uma pessoa firme, de fé, de comportamento exemplar, puxa a palavra, faz uma oração, dá uma direção, conta uma história. Eu vejo ele como um esteio da família. Legado de amor, respeito, fé, honestidade e ser uma pessoa determinada e respeitar sempre o mais velho, o adulto e a pessoa que tem a maior representatividade na família. Na época do nosso casamento, quem entrou com a Michele na igreja foi o seu Moisés. O seu Moisés e a dona Geni foram os pais dela quando ela veio estudar para cá e sempre teve esse vínculo. Tanto que os meus filhos chamam de vovó Geni e vovô Moisés. A parte da integridade, a parte do núcleo familiar, a importância de a gente tentar fazer negócios e ser empreendedor, mas sempre sendo íntegro. Então, agradecer mesmo os momentos que nós tivemos de conversa e os ensinamentos que conseguiu passar em todos esses momentos felizes que nós tivemos até agora. A trajetória dele foi muito bonita, né? A pessoa trabalhou muito, a pessoa decente, uma pessoa muito honesta, né? O Moisés tenta ajudar todos que estão ao redor, né? Ele é uma pessoa muito bacana. Falar da família de Moisés Nery para mim é algo assim que transcende a minha capacidade de compreensão, porque eu não consigo colocar palavras suficientes para descrever o amor que eu tenho por eles. Então eu faço parte dessa família e tenho muito orgulho de dizer isso. O legado que meu pai deixa para mim enquanto filha é de que, bom, primeiro, vale a pena viver com alegria, com entusiasmo. Um legado de coragem, ele me dá isso assim de uma forma muito clara, de honestidade. O legado maior do meu pai é essa família maravilhosa que ele construiu e com a graça de Deus a gente segue com os nossos filhos, eu transmito isso, meus irmãos também. Eu vejo nas minhas filhas a coragem que meu pai transmitiu para mim e minha mãe também, a força diante das dificuldades. Isso eu acho que é um legado assim muito poderoso e ele fez isso com muita maestria. Ele sempre foi muito afetuoso, né? Sempre muito querido, sempre tratou os sobrinhos como filhos. O tio Moisés sempre exerceu em todos nós, os sobrinhos, uma fascinação. Porque sempre nós o víamos como um cara empreendedor, um cara inteligente, um cara
como pai de família, como marido. Desde pequeno, todos nós olhávamos ele com admiração. Tê-lo conosco é uma grande bênção. Obrigado, Deus abençoe. A gente tem que agradecer a Deus e dizer assim, missão cumprida, né?